que é a IA generativa? O que é essa tecnologia? Porque a detecção de spam é uma inteligência artificial. Eu gosto de saber a raiz e o começo das coisas, porque senão fica parecendo que a gente dormiu, acordou e tem um chat GPT. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio inaugural. Estamos aqui para falar de tecnologia, de inteligência artificial, porém com uma pegada mais acadêmica e descomplicada. Meu nome é Juliana Campagnoli. Eu sou a Carla Marcolin. E hoje nós começamos o Generativas. E nosso episódio de hoje, né, Carlinha? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa tecnologia e como é que ela vem impactando e principalmente também abordar o histórico, como que ela surgiu. Boa, Ju. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Alan Turing, conhecido como o pai da computação. Em 1950, ele escreveu um artigo chamado Computing Machinery and Intelligence. E a pergunta dele, a inquietude dele era: será que uma máquina pode pensar? E foi muito com essas inquietudes que começaram estudos e pesquisas e um grupo de pesquisadores a tentar entender se a gente conseguiria fazer com que uma máquina reproduzisse pensamentos, reproduzisse linguagem, reproduzisse comportamentos humanos. Bom, o nome, o termo inteligência artificial, nasceu mesmo com o John McCarthy em 1956. Foi um seminário muito conhecido historicamente, chamado Seminário de Dartmouth, que reuniu um conjunto de pesquisadores interessados nessa área. Mas o curioso, Ju, para a gente comentar, é que o nome inteligência artificial foi muito criticado na época. Existia uma corrente de pessoas que explicaram para o McCarthy, mas não é inteligente. A IA, o que a gente está falando, o que a gente está pesquisando aqui não tem inteligência. O McCarthy falou, deixa esse nome, porque esse nome tem marketing, esse nome vende e esse nome pode emplacar. E errado ele não estava, e hoje a gente vê que a inteligência artificial é uma área muito interessante e muito relevante. Continuando um pouquinho o nosso histórico aqui, avançando no tempo, a gente teve uma época de o que é chamado de inverno da IA. Isso aconteceu lá nos anos 1970, entre 70 e 80, que foi uma quebra de promessas. As pessoas acharam, né, com a empolgação dos primeiros estudos, que a IA realmente conseguiria substituir pessoas, conseguiria raciocinar, conseguiria se comportar, se comunicar como um humano. Mas isso não aconteceu. Insistentemente, várias falhas científicas, tecnológicas aconteceram e não teve jeito. Não se conseguiu um nível tecnológico interessante para que a gente dissesse, ou pelo menos convencesse, que existia uma inteligência por trás daquela máquina de certa forma. Isso passou, vocês sabem, a gente sabe também, é por isso que a gente está aqui para falar de IA, isso passou e lá pelos anos 2010, mais ou menos, a gente teve um grande salto, que é a fase do Deep Learning, o aprendizado profundo. Nessa fase do aprendizado profundo, aconteceu o desenvolvimento de uma série de algoritmos, mas é importante destacar que isso só aconteceu porque a gente tinha, a partir mais ou menos aí, no final de 2005, 2006 em diante, a gente começou a ter capacidade computacional e volume de dados. De onde vem esse volume de dados? Eu, você, Ju, todo mundo acessando o tempo inteiro a internet, colocando o tempo inteiro seus dados disponíveis por tantos anos, a gente conseguiu ter um volume de dados interessante para finalmente conseguir ter máquinas que realmente tinham uma capacidade de aprendizado profundo. Por isso o Deep Learning. E aí, uma dica que a gente até queria deixar para vocês é um documentário AlphaGo, que é um documentário que explica bastante esse histórico, o histórico do Deep Learning, do aprendizado profundo, que quem está por trás desse algoritmo é a DeepMind. A DeepMind hoje, um braço da Google, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa história também. As coisas ficam todas conectadas. Agora, talvez o mais bacana da gente falar desse processo é que, por mais que a gente escute muito mais falar de IA hoje, especialmente a partir da IA generativa, a gente já convive com IAs há muito tempo. Então, por exemplo, quando você recebia um e-mail, Ju, você deve se lembrar, porque você, tanto quanto eu, é da época que valoriza o e-mail. Nada de contato por WhatsApp, sim. A gente quer saber, né, de receber um e-mail e de ter tudo aquilo registrado. Bom, quando você recebia um e-mail, às vezes vinha uma expressão assim: veja se não caiu nessa caixa de spam. E aí a gente ia lá, olhava para a famosa caixa de spam, ver se tinha alguma coisa lá e etc. Só que cada vez menos a gente fala essas coisas. É muito difícil, talvez, eu falar hoje, verifique se caiu na sua caixa de spam. Tudo bem que talvez seja difícil eu mandar um e-mail, né? Talvez eu nem queira mandar um e-mail, eu mande um WhatsApp e faça uma ligação.
Mas a gente fala isso cada vez menos, porque a detecção de spam é uma inteligência artificial que convive com a gente há pelo menos mais de uma década e que aprendeu o que é um spam e o que não é. Não são todos perfeitos, mas vem melhorando ao longo do tempo. Essa é uma característica importante quando a gente fala de IA, né? Tem um algoritmo que aprendeu. Então, depois desse processo todo, desse histórico todo, a gente chega aqui, né, hoje, em 2025, com essa ideia de IA generativa, Ju. Né? E é muito legal, né, de a gente perceber, Carlinha, que justamente são esses dois aspectos aí que convergiram e que possibilitaram essa primavera que a gente está observando, né? Ao contrário dos invernos lá da inteligência artificial, hoje a gente está presenciando justamente essa primavera da inteligência artificial por conta da convergência desses dois fatores que a Carlinha mencionou, o aumento da capacidade, né, de processamento e o aumento exponencial de dados. E isso é importante, assim, eu gosto muito de uma fala do pai da computação ubíqua, Mark Weiser, que lá na década de 90, ele falava assim, que a tecnologia mais profunda e duradoura é aquela capaz de desaparecer do nosso cotidiano. E quando a gente fala de inteligência artificial, né, a gente percebe exatamente isso. Ela vem ali, ela é pervasiva, né, ela vai se espraiando para todos os nossos campos, né, da vida. E a gente já tinha, né, como a Carlinha mencionou, o caso do spam, os próprios sistemas de recomendação do Netflix, do iFood. E isso já estava no nosso cotidiano, porém de uma forma invisível, ali restrita aos bastidores da IA preditiva. Então, qual foi, né, Carlinha, a grande virada de chave? Justamente o advento da inteligência artificial generativa. Então, o que é a IA generativa? A IA generativa é justamente essa tecnologia capaz de criar algo novo a partir de uma base de dados ali pré-treinada. E o que seria esse algo novo? Pode ser tanto vídeo, texto, imagem, e aí nós temos uma centena de ferramentas para cada uma dessas finalidades, mas é importante a gente observar também que essas ferramentas também estão ficando cada vez mais multimodais. Então, uma ferramenta só, muitas vezes, está conseguindo fazer vídeo, imagem, enfim, como a gente tem visto aí o Google, né, que o AI Studio está se fortalecendo. E dentro desse contexto, uma coisa que eu sempre gosto de citar, né, por que o ChatGPT ganhou tanta notoriedade? E geralmente quando a gente está ali falando com alunos, né, ou então nas palestras, eu gosto muito de trazer um gráfico que vem mostrando o tempo que determinada inovação, exemplo do Spotify, Uber, alcançou a incrível marca de 1 milhão de usuários. E quando a gente olha isso para o ChatGPT, ele alcançou essa incrível marca em apenas 5 dias. Então, a gente vê, assim, o potencial, né, transformador dessa ferramenta. Mas e aí, Carlinha, o que seria, então, o que tem por trás, né? Hoje a gente vai focar especificamente nos grandes modelos de linguagem, né, nos Large Language Models, que são modelos ali basicamente construídos para a criação de texto, né, Carlinha? Exato. E aí tem dois marcos importantes, e acho que vocês já perceberam que eu gosto muito de história, né? Eu gosto muito do histórico, eu gosto de saber a raiz e o começo das coisas, porque senão fica parecendo que a gente dormiu, acordou e tem um chat GPT. E não foi isso que aconteceu, né? A gente já contou um pouquinho para vocês de uma história que vem desde a Segunda Guerra, né? E até um pouco antes também, a gente tem algumas outras informações para trazer para vocês, mas tem dois marcos importantes, para além da gente conseguir rodar os algoritmos de aprendizado profundo, deep learning, que são relevantes quando a gente fala de modelos de linguagem, que é o caso do Gemini, do DeepSeek, do Copilot e do famoso, que afinal de contas é por isso que esse tema estourou, o ChatGPT. Ele que é o responsável por tudo isso. O primeiro marco vem de um pesquisador que chama George Zipf. O Zipf, que depois batizou hoje o que a gente conhece de Lei de Zipf, ele fez um estudo entre os anos 35 até os anos 50, mais ou menos, alguns estudos sobre linguagem, idiomas e uso de palavras. O estudo dele se concentrava em tentar entender, será que a gente explicita as nossas ideias, e naquela época muito mais escrito do que qualquer outra forma, né? Então, será que a gente escreve de forma aleatória? Ou será que a escolha dessas palavras está relacionada com algum padrão? Porque ele começou a estudar isso em um idioma e achou curioso que, em um determinado idioma que ele estava estudando, ele começou com inglês, ele viu que a gente usava, para falar 80% das coisas que a gente fala, a gente usava só 20% das palavras do dicionário. Então, se 20% das palavras são responsáveis por 80% das coisas que a gente fala, parece que tem um padrão. E ele foi investigar isso no francês, no latim, no chinês,
no espanhol e descobriu a mesma regra para todos os idiomas. Isso significa que linguagem tem estrutura. Apesar de parecer aleatório o que a gente fala, não é. Há uma certa padronização social, há um certo comportamento normalizado que faz com que haja uma grande concentração de conteúdos em poucas palavras, o que é muito bom para um modelo matemático, porque significa que a gente pode fazer previsão. E aí, uma curiosidade histórica que vocês não me perguntaram, mas eu gosto de contar, é que na época ele chamou isso de princípio do menor esforço. E ele foi muito desacreditado, o coitado do Zipf. Aí é um minuto agora, né, em homenagem ao Zipf. Porque à época, todo mundo falou, impossível, Zipf, você falar que o cérebro humano é preguiçoso. Porque era isso que ele estava falando. Ele disse, nós temos uma tendência ao menor esforço, por isso que a gente concentra a nossa comunicação em poucas palavras. E todos os outros pesquisadores acharam aquilo um ultraje. Como assim? Nós somos humanos tão eloquentes, tão interessantes, tão maravilhosos, você está errado. Zipf foi completamente desacreditado e corta para hoje, a gente vê que foi graças a ele, a estrutura de linguagem que ele nos trouxe, e isso a ciência da informação tem fortes estudos com indicadores e métricas, a cientometria também, que vai falar que, bom, linguagem tem estrutura. E se tem estrutura, meus queridos e minhas queridas, eu posso botar um modelo probabilístico e matemático, eu posso mapear e eu posso reproduzir, que é o que a gente faz hoje. E aí a segunda fofoca que eu queria contar para vocês nessa história aconteceu em 2017, com um paper que se chama Atenção é tudo o que você precisa. Attention is all you need. Em 2017, um conjunto de pesquisadores da Google lança o que a gente conhece como modelo Transformer. O que pouca gente conta nessa história é que, na verdade, o modelo Transformer foi desenvolvido para ajudar o tradutor do Google. O problema, lembra 2017, né? Não tinha ChatGPT, a gente não falava dessa história de IA generativa. E a generativa estava muito longe. O problema do Google era o seguinte, eu quero fazer uma tradução perfeita. Eu quero melhorar o meu Google Tradutor. Quero que ele seja cada vez mais eficiente. E tradução é um desafio. Por quê? Quando você tem uma determinada frase em um idioma, não é só traduzir palavra por palavra e vai virar em outro idioma. A gente sabe que os adjetivos vão trocar de lugar, os verbos também, às vezes até o gênero de algumas palavras vai alterar. Então, a tradução precisa de contexto. E aí, Ju, vou te fazer uma pergunta. Se eu falo a palavra banco, o que tu pensa? Justamente, precisamos de um contexto, porque pode ser tanto um banco que a gente vai sentar, quanto pode ser um banco, uma instituição bancária. Quanto pode ser dinheiro, quanto pode ser banco de dados. Exatamente. Quando alguém fala banco para mim, eu penso assim, me manda o banco, cadê o banco? Né? Vamos verificar o banco. A palavra banco precisa de contexto para ter um significado. Então, para isso, a Google desenvolveu um modelo que tenha atenção focalizada em uma determinada palavra e para fazer a tradução, ela vai olhar para a janela dessa palavra. Então, as palavras que estão de um lado ou de outro. Eu não sei se a tua mãe falava isso quando tu era pequena, Ju, mas a minha mãe me dizia assim, me diz com quem anda e eu te direi quem és. Eu não gosto desses teus amigos porque eles não são boas companhias. Você conhece uma palavra pela companhia que ela tem. Essa é a máxima da linguística. Então, essa ideia que está por trás da gente entender a janela, o contexto de palavra, foi o que o modelo do Google fez. Então, ao invés da gente ter que pegar uma frase inteira para poder fazer a tradução, a gente pega palavra por palavra, olha as palavras que estão ao redor, antes e depois, e a gente consegue fazer uma tradução mais precisa. Qual que é o problema disso? Tudo muito bom, tudo maravilhoso. Só que agora, um esforço que antes era eu inserir uma frase como input no modelo e eu tinha uma frase como output, agora eu tenho palavra por palavra como input e palavra por palavra no output. É caro computacionalmente. É difícil fazer isso, eu preciso de um supercomputador. E aí eles conseguiram fazer esse processo paralelo. Não preciso mais de um supercomputador. Ao fazer processamento paralelo, o que a gente tem? A gente tem vários computadores que rodam um único modelo. Essa foi a grande inovação do Transformer. Deu tudo certo em 2017, a Google lançou, maravilha, o modelo melhorou, o tradutor ficou ótimo, e aí, em 2022... apareceu o ChatGPT da OpenAI, que era de outra empresa, e por isso que isso é uma fofoca corporativa, de outra empresa, e aí a Google hoje corre atrás para conseguir inovar num modelo que justamente foi ela que inventou.
ela que desenvolveu. Eu acho bem interessante, Carlinha, nisso que você falou, justamente de identificar padrões da nossa linguagem, né? E aí me vem muito à mente uma frase do Peter Drucker, que é o pai da gestão, né, moderna, no sentido de que tudo aquilo que a gente consegue a gente só consegue gerenciar bem aquilo que a gente consegue medir, né? Então, a partir do momento que a gente consegue fazer essa medição, esse encontro de padrões, a gente naturalmente consegue, como você falou, colocar isso dentro de um modelo probabilístico. E é interessante também a gente mencionar a questão do próprio processamento de linguagem natural, né? Que isso foi um grande avanço, né? É uma das áreas dentro da inteligência artificial, onde também está focada a IA generativa nesse sentido. E foi isso que permitiu a democratização de uso, né? Mark Weiser, lá que eu me referi, o pai da computação bico, ele também falava que lá na década de 90, que naquele momento nós humanos precisávamos falar a linguagem do computador, mas que chegaria um momento em que o computador falaria a nossa linguagem. E é exatamente esse momento que nós estamos. Justamente essa arquitetura que foi criada ali pelo Google e que tem o Transformer, né, que como base, o Self-Attention, ele permite, né, fazer permite que o algoritmo ali identifique, né, os nossos padrões de linguagem e calcule ali a próxima palavra. Mas esse processamento de linguagem natural, essa linguagem humana, que a gente simplesmente coloca um prompt ali falando como se a gente estivesse conversando com um amigo, foi o que permitiu essa democratização, veio para a palma da nossa mão. Então, hoje, a gente pode, por exemplo, programar, né, mesmo que a gente não tenha esse conhecimento técnico. Então, assim, é muito legal, né, a gente ver o quanto isso pode repercutir aí para a gente em progresso nas nossas atividades diárias, mas também isso inspira cuidados, né? E a gente vai abordar isso também um pouco mais para frente. Acho só interessante ressaltar nisso que tu falou, que o computador, ele não processa um texto, né? Todo texto que a gente imputa, ele transforma numa matriz numérica. Com essa matriz numérica, ele vai fazer uma série de cálculos baseados em álgebra, estamos falando muito aqui de álgebra linear e probabilidade, e retorna essa matriz e nos mostra como uma máscara de texto. Então, não há um consumo direto do texto, mas sim, a gente consegue hoje, pela primeira vez na história, desde quando o seminário de Dartmouth aconteceu em 56, em que os pesquisadores falavam, um dia a gente vai conversar com os computadores como seres humanos, com linguagem natural, por isso esse é o nome da área, né, processamento de linguagem natural. Hoje é a primeira vez que sim, a gente consegue conversar com o computador usando linguagem natural, o que diminui muito a barreira de acesso. Não significa que eu não preciso aprender a linguagem do computador, eu posso me comunicar e fazer coisas no computador com a minha linguagem, essa barreira diminui, mas não significa que ele entenda o que a gente está falando, e né? pensa que nem um ser humano. Inclusive, o nosso próximo episódio vai ser exatamente sobre isso, né? Mesmo. O funcionamento desses modelos e como eles acabam alucinando. Né? É um risco técnico inerente à própria modelagem, né? E uma coisa que eu acho também interessante falar é que justamente por conta da gente ter esse processamento de linguagem natural, a gente sabe ali que tem uma técnica de vetorização, que vira embeddings, né? Tem todo esse processo estatístico, mas um ponto assim, importante é a gente perceber que, muito além dessas ferramentas, a gente tem ali um modelo de negócio por trás, né, que visa lucro e que a base dele são exatamente os nossos dados, né, são um insumo desse capitalismo informacional, desse capitalismo que é inclusive chamado de capitalismo de vigilância, porque nós estamos mediados o tempo todo por sensores digitais. E aí, Carlinha, um ponto assim que eu fico às vezes refletindo, é porque a gente percebe o mercado o tempo todo com medo de que a gente tenha um novo inverno da IA, né? Todo o tempo com medo que as expectativas que foram geradas, a tecnologia ainda não consiga fazer frente a todas essas expectativas. E justamente para não acontecer um novo inverno e a gente se manter, né, nessa primavera, a gente percebe aí que as grandes corporações ficam o tempo todo especulando e deixando a inteligência artificial no hype futuramente, estamos num futuro muito próximo, vamos alcançar a singularidade. E a gente viu também que o DeepSeek, quando foi lançado em janeiro, deu toda aquela repercussão justamente por conta das GPUs houve toda aquela situação na Bolsa de Valores. Então, assim, você sendo da área técnica, eu queria que você nos explicasse o que você enxerga em relação a isso. A gente sabe que, apesar de todo esse avanço, a gente ainda está na inteligência artificial fraca, mas que há todo esse burburinho aí de que a gente vai alcançar
num futuro muito próximo, a singularidade. E o que você entende disso? Qual é a sua perspectiva diante disso? Eu adoro esse assunto, né? Porque a gente tentar olhar para uma tecnologia de hoje e, a partir do que ela desenvolveu nos últimos tempos, fazer uma previsão do que vai acontecer, tem um pouco de exercício técnico, mas tem um pouco de exercício criativo aqui também, no que a gente está falando, né? É claro, como você mencionou, Ju, que as empresas, elas querem vender os seus produtos. Então, assim como essa é a melhor pasta de dente que você vai usar, que vai deixar os seus dentes mais brancos. Essa é o melhor cereal que você já comeu na sua vida sem açúcar. Esse é o melhor modelo de IA que você pode usar na sua vida. Esse marketing não é tão diferente assim de marketing de produtos. Então é claro que cada modelo que as empresas vão lançar, elas vão falar que é o melhor modelo e que é um modelo cada vez mais autônomo. A gente tem hoje muito forte o papel dos agentes de IA que conseguem fazer tarefas do início ao fim. E eu já tenho visto, inclusive, e aqui não postulo isso sem certa crítica, algumas empresas falando, elas trabalham enquanto você dorme. Ou seja, né, as IAs trabalhando 24/7, né? e você dormindo, né? O sonho, aí vem aquele sonho, o famoso meme, mas por que a IA não está lavando a minha louça? Por que a IA não está na academia? Por que a IA não está na academia por mim? A gente tem essa estrutura, mas quando a gente olha para a capacidade dos modelos hoje e o que deveria conseguir fazer para a gente ter uma singularidade ou uma IA, como você bem colocou, uma IA forte, tem uma grande distância computacional ainda. Porque a gente já está bastante no limite do que a gente consegue fazer em termos de estrutura binária, porque a nossa computação hoje é binária. Então, estamos bem no limite em quantidade de computadores envolvidos para treinar um único modelo, tamanho dos modelos. Assim, tem modelos hoje mais novos que a quantidade de dados disponível na internet não é suficiente para treinar os modelos. Então, os caras estão gerando dados para poder treinar os modelos, porque toda a Wikipedia não é suficiente. Meu Deus do céu! Então, assim, a gente já está chegando muito no limite do que esses modelos conseguem fazer. Para saltar para uma singularidade, para alguma certa autonomia e também, principalmente, para que a IA consiga fazer modelos mais multimodais, então que ela consiga usar o aprendizado de uma área e aplicar em outra área, que é um grande desafio para a IA, ela trocar entre os aprendizados, a gente precisa de um salto de engenharia, um salto de hardware, um salto de formato de computação. E esse salto, ele está prometido há alguma década já e ele não aconteceu. Agora, se você me fizesse essa pergunta no início do ano, se a gente fosse falar sobre isso no início do ano, né, alguns meses atrás, eu falaria, não, nós estamos muito longe. Ju, esquece. Essa história de singularidade não tem nem por que discutir isso daí. Vamos discutir governança de singularidade. Perda de tempo, eu ia te falar no início do ano. Hoje eu já acho que não. Hoje, pela velocidade dos modelos, especialmente os multimodais, que integram dados diferentes, então eles conseguem trabalhar com diversos formatos não estruturados de informação. Um modelo trabalha com texto, trabalha com vídeo, trabalha com imagem, ele congrega essas coisas. Hoje, com esse avanço que foi muito rápido, e o DeepSeek deu uma impulsionada nisso também, eu não acho que é perda de tempo a gente falar de controle de modelos singulares. Agora, se eles vão acontecer para que a gente chegue a usar eles, por exemplo, no nosso dia a dia profissional, eu ainda duvido, né? Mas aí tô botando, eu duvido, mas eu não sei, talvez eu não duvide daqui a 2 meses. Vai depender do momento que a gente vai falar sobre isso. Exato, as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida, né, que a gente... Hoje de manhã eu estava comentando isso com os amigos, a gente já fica até numa ansiedade, né? Todo dia tem uma ferramenta nova, tem um modelo novo, tem uma arquitetura que alguém está comentando, e aí a gente fica ali tentando acompanhar e é humanamente impossível, né? E você sabe que eu gosto muito da frase, a pior IA que você vai usar é a que você está usando hoje. É a pior de todas, porque certamente no dia de amanhã e depois de amanhã vai ter uma IA muito melhor para você usar. E essa é uma máxima do mercado. Agora, daí a ela ser singular, aí o salto é um pouco diferente. Exatamente. Inclusive, a gente percebe isso agora com o GPT-5, né? Foi criada toda uma
Nossa, né, agora uma mídia em GPT-5. cima, e quando ele entregou, a gente começou a ver que não foi. Tanto que a OpenAI voltou atrás e disponibilizou o 4o novamente, porque Isso. todo mundo ali meio que ficou, cadê o meu 4o? Porque as pessoas, a gente também se apega ao modelo, né? Se apega mesmo. Então, realmente tem esse papel. E, Carlinha, uma coisa que eu acho que assim, é muito legal, primeiro, de estarmos aqui juntas começando esse projeto, né? Um projeto com nosso nome, ó, Generativas. Nosso objetivo é justamente falar de uma tecnologia que gera, né? Uma tecnologia generativa, mas também a gente quer gerar conhecimento, gerar um conteúdo de qualidade, gerar debates, mas acima de tudo gerar reflexões, né? Para que todo mundo possa pensar além do hype, né? Pensar que isso não são só ferramentas, né? A tecnologia de inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral, que tem total a ver com a nossa economia, com a nossa sociedade. Então, quanto mais a gente puder discutir esses aspectos, eu acho que a gente se engrandece em todos os sentidos da nossa vida, né? Porque ela não toca só no nosso campo profissional ou só no nosso campo acadêmico, né? Ela esbarra aí por tudo, para a nossa vida. Hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre como isso impacta a nossa vida até enquanto pais, enquanto família, né? Integrar isso e democratizar bastante essa discussão, tirar ela talvez dos muros acadêmicos e dos muros técnicos também. Esses muros, eles só vão beneficiar as pessoas que querem centralizar o poder dessa informação. A gente precisa discutir isso em todos os lugares que a gente puder discutir. É na mesa do boteco, é no almoço de domingo com a família. E essas coisas precisam estar expostas, porque elas já estão afetando bastante a nossa economia, a nossa vida em sociedade. E lembrar que generativas é um nome feminino. Exatamente. E a importância da gente ter mulheres discutindo isso, porque tanto eu quanto a Ju, em vários dos lugares que a gente vai, a gente tem visto como a participação feminina ainda é baixa nesses meios. Então tem espaço para mais mulheres participarem. Mulheres, inclusive, como a Ada, Sim. Ada Lovelace, né? Não podemos deixar de falar desta diva. Com certeza. Que foi ela que desenvolveu, escreveu, estruturou o que é considerado o primeiro algoritmo existente, lá em 1842, 1843, são os registros. Então, sim, foi uma mulher que começou a escrever programação, foi uma mulher que olhou para uma máquina de códigos e pensou, eu tenho que estruturar isso para dar um ordenamento para que esse programa possa seguir, uma ordem, uma sequência lógica para que ele possa executar uma atividade repetidamente. E sim, hoje ela é reconhecida aí como a mãe da programação, né? A IA tem o seu pai, mas a programação, bem antes disso tudo, também tem a sua mãe. E é isso, né, Carlinha? Olha, nós estamos muito felizes de estar iniciando esse projeto, de vocês estarem nos acompanhando. Nosso próximo episódio é sobre o quê? Alucinação. Então não perca. Até lá! Nosso tão conhecido ChatGPT. Oh, meu Deus!